Fala galera, tudo bom? Aqui que tá falando é o Coreia e nesse capítulo vamos falar sobre a escola de Chicago e os monetaristas. Logo após a vinheta. Em 1930, Keynes escreveu um livro que foi usado quase como receita pelos governos depois de 1945. Nele, o economista dizia que as políticas de controle de oferta de moeda, ou seja, as políticas de manutenção da base monetária, eram quase que, em sua totalidade, uma estratégia ineficaz. Para ele, a alteração na taxa de juros base e uma mudança na base monetária de uma economia não traziam efeitos previsíveis. Keynes dizia que os governos seriam mais assertivos se mudassem a composição dos gastos públicos e a tributação de um país. Assim, garantiriam que o desemprego e a inflação andariam de acordo com o que os governos quisessem. Porém, na segunda metade do século XX, Milton Friedman, economista americano, começou a contestar suas ideias, salientando que a moeda também é importante e não apenas uma ferramenta. Para o economista, a moeda afeta a produção no curto prazo, mas no longo prazo afeta os preços, salientando que uma política monetária tem papel importante em uma economia. Foi nesse interim que começou a ideia da economia monetarista. Em 1963, Friedman e Schwartz publicaram um livro chamado Uma História Monetária dos Estados Unidos de 1867 a 1960. Ao analisarem os ciclos econômicos, perceberam que flutuações no crescimento monetário vinham antes das flutuações no crescimento da produção. Atribuíram a crise de 1929 à incompetência do Banco Central americano, que fez com que o volume da moeda caísse muito em pouco tempo. Obviamente, Friedman e Schwartz se equivocaram, pois a expansão econômica não se deve apenas a um aumento na taxa de crescimento da oferta monetária, mas também há várias atividades não produtivas que brotam no rastro da crescente taxa de aumento da oferta monetária. Além disso, a recessão econômica é caracterizada pela eliminação de várias atividades não produtivas como consequência do declínio na taxa de crescimento da oferta monetária. Boa parte da defesa de Keynes sobre os gastos públicos veio da ideia do consumo e da sua ideia de ir contra a lei de Say. De acordo com Keynes, quando a renda das famílias aumenta, o consumo também aumenta, porém não na mesma proporção. Em uma crise, as pessoas acumulam dinheiro, o que faz com que a recessão se prolongue. Portanto, se o governo fomentar a economia investindo pesadamente, seja em qualquer tipo de produto ou serviço, as rendas aumentam, causando grandes efeitos previsíveis, voltando ao patamar de pleno emprego. Em 1957, Friedman publicou o livro Uma Teoria da Função do Consumo, princípio da sua crítica ao modelo ortodoxo dos keynesianos. Friedman disse que as pessoas dividem sua renda em dois tipos: a perene, onde seus ganhos são estáveis e por isso se sentem seguras em gastar, e a transitória, que pode ser positiva ou negativa e não afeta o consumo de modo geral. Pessoas com alta renda possuem uma renda transitória positiva, consumindo apenas uma porcentagem da renda total. Já as pessoas de baixa renda possuem uma renda transitória negativa, consumindo mais do que sua renda total. Entretanto, se somarmos todas as rendas, elas se anulam mutuamente. Ao se analisar uma pequena amostra da população, percebe-se que o consumo realmente não cresceu com a renda, compactuando com as ideias de Keynes. Mas, quando analisamos um tempo maior e uma massa populacional grande, o consumo cresce com a renda. Ou seja, o modelo de Keynes estava errado. Os gastos públicos funcionam apenas como uma renda transitória que basicamente dispersa os gastos privados, concluindo assim que não haveria crises absurdas sem fins e caóticas, como ele mesmo previa. Friedman queria ir além. Não queria apenas mostrar que a teoria de Keynes estava errada, mas também queria salientar que a política monetária funcionava, dizendo que a demanda de moeda era estável. O problema era como fazer isso, já que a teoria teria de ser verificável. Em 1956, Friedman publicou um livro onde considerava a moeda como se fosse um bem. Em suas palavras, a moeda era uma morada temporária de poder aquisitivo. A demanda de qualquer produto no mercado depende basicamente do quanto as pessoas querem gastar e do preço relativo daquele produto ante aos seus concorrentes. Para o economista, a demanda pela moeda sofre influência de alguns fatores. O primeiro, ela aumentaria de acordo com o nível geral de preços, ou seja, com a inflação. O segundo, pela riqueza das pessoas. E o último, pelos gostos das pessoas. Aqui podemos colocar as incertezas econômicas que fazem com que as pessoas guardem mais dinheiro. Se houvesse um nível bem definido de procura da moeda, os consumidores não precisavam de uma oferta extra, pois já teria o dinheiro que precisam. Como os preços não se ajustam no curto prazo, não haveria maior produção, mas no longo prazo o preço iria se ajustar, e a única coisa que a moeda extra iria fazer era aumentar o preço dos produtos.
Friedman, em suas palavras, retomou a teoria quantitativa da moeda, que salientava que a velocidade e o número de transações eram constantes, confirmando assim que a moeda não tem efeitos reais na economia. O termo monetarismo foi cunhado quando Friedman apresentou sua interpretação da curva de Phillips. Para quem não a conhece, a curva mostrava uma suposta relação entre a inflação e o desemprego, informando que o governo pode ter apenas duas opções: ou ele tem inflação alta e baixo desemprego, ou o oposto. Porém, Friedman mostrou que essa relação na verdade não existe, salientando que existe uma única taxa natural de desemprego, que nada mais é do que as pessoas desempregadas temporariamente que estão tentando encontrar um trabalho. Ou seja, se a sociedade estiver com um desemprego próximo a essa taxa, na verdade ela estará em pleno emprego. Em conclusão, é fútil os governos tentarem estabilizar o emprego com uma política fiscal. O aumento da oferta de moeda apenas acarretará inflação, confirmando que a curva de Phillips é apenas uma linha vertical reta que fica sobreposta ao índice natural de desemprego. Por fim, Friedman salientou que existe um hiato entre as mudanças monetárias e a produção, podendo ser de alguns trimestres ou mesmo poucos anos, ou seja, bastante variáveis. Por isso, disse que os governos não poderiam tentar usar essa política para manipular os mercados diretamente. Para ele, garantir um aumento constante entre 2 a 5% da base monetária era o suficiente, ou seja, ter 2 a 5% de inflação. Uma nova escola de macroeconomia clássica liderada por Robert Lucas e Thomas Sargent disse que na verdade não é bem assim, apresentando um argumento com base nas expectativas racionais da política futura. De acordo com os economistas, a ideia de Friedman focava única e exclusivamente como se os governos se adaptassem aos erros passados. Porém, como as pessoas conseguem perceber que o governo está planejando, qualquer tentativa de reduzir o desemprego ocasionará imediatamente uma inflação nos preços, confirmando que a curva de Phillips também é vertical no longo prazo, garantindo que os governos não conseguem nem mesmo diminuir o desemprego. Na década de 1970, a curva de Phillips caiu por terra, pois a inflação e o desemprego comeram soltos, causando um fenômeno que chamamos de estagflação. Neste período, vários governos instituíram metas de inflação em seu planejamento. Só nessa década, Alemanha, Japão, Estados Unidos, Reino Unido e Suíça adotaram a política de metas monetárias. O problema é que o sistema já estava corrompido, tendo diversos tipos de bases monetárias, M0, M1, M2 e por aí vai. Os governos tentaram limitar o que chamaram de base monetária restrita, que nada mais é do que cédulas, moedas e reserva do Banco Central. Mas isso de nada tinha a ver com a oferta monetária ampliada. Os experimentos do monetarismo em grande parte foram fracassados, assim como os keynesianos. Porém, o impacto dessa escola na economia foi significativo. Ela passou de uma descrição prescritiva para uma ideia onde o governo intervia o mínimo possível na economia. Hoje, a política monetária recebe tanta atenção quanto a política fiscal. Porém, a forma mais pura de monetarismo depende de algumas suposições meio débeis, como a demanda da moeda ser previsível e a oferta de moeda poder ser controlada facilmente. Na década de 1990, os governos voltaram a se afastar das políticas monetaristas, com muitas nações usando a taxa de câmbio para controlar a inflação ou utilizando a taxa de juros. E assim terminamos nosso capítulo. Se você o está vendo no YouTube e não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber uma notificação quando for lançado um vídeo novo. Se estiver ouvindo o nosso podcast, não se esqueça de curtir e seguir para não ficar de fora quando tiver novos episódios. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui nos comentários ou no nosso Instagram, @coreia_com_k, que farei o máximo que puder para conseguir responder. Até o próximo capítulo e tchau!